Olá pessoal, então vamos fazer alguns comentários sobre o requerimento da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. Esse requerimento ele foi dividido em blocos. O primeiro é para o servidor preencher os seus dados, nome e tudo mais. E aqui eu vou destacar o e-mail, tanto do requerente quanto da chefia imediata, pois é para esses e-mails que nós vamos encaminhar depois a portaria da aposentadoria. Esse segundo bloco das declarações, ele precisa ser preenchido com muita atenção, pois todos os itens precisam ser assinalados. E o servidor precisa cuidar que em alguns itens, quando ele marcar sim, por exemplo, quando ele afirmar que ele tem exercício de cargo, emprego ou função pública, ele vai ter alguns dados para preencher. E ainda, em algumas outras situações, como quando o servidor tiver aposentadoria em outro órgão, pensão, além de ter que preencher algumas informações, ele também vai ter que anexar alguns documentos. Então, esse bloco precisa ler com bastante atenção. O terceiro bloco é o da declaração de ciência e responsabilidade. O que isso quer dizer? Que o servidor está ciente que uma vez ao ano, no mês do seu aniversário, ele deve procurar uma agência da sua instituição bancária para fazer o recadastramento anual, ou como muitos chamam, a prova de vida. E aqui esse outro item B desse bloco, ele fala que o servidor está afirmando que está ciente que qualquer alteração cadastral ele deve informar a universidade. Mudou o endereço, mudou o telefone, tudo isso precisa ser comunicado através da SUGESP. O item 4 é a autorização de acesso ao imposto de renda, essa autorização ao Tribunal de Contas da União. Se o servidor optar por não fazer essa autorização aqui no requerimento, ele vai precisar anexar ou a última declaração de imposto de renda ou uma declaração de bens, que é um documento interno do SEI. O bloco número 5 é um bloco de informações que não são obrigatórias, é a título colaborativo com a equipe. Então, se o servidor não souber, ele não precisa preencher. Depois nós temos o bloco número 6, que é mais um checklist. É para o servidor revisar se ele tem todos os documentos que são necessários para o processo. O bloco 6, ele serve para todos os servidores, são documentos obrigatórios para todos, tá? Que é o RG e o CPF, a declaração da situação com as bibliotecas e a instrução preliminar de desligamento. Lembrando que o RG e o CPF, a declaração de situação com a biblioteca, tem que ser anexado em formato PDF. E a instrução preliminar de desligamento é um documento interno do SEI que vai ser preenchido e assinado pelo dirigente máximo da unidade do servidor que está pedindo aposentadoria. O outro bloco, que é o bloco número 7, ele também são documentos obrigatórios, mas não a todos os servidores, para alguns casos específicos. E o bloco número 8, que é o bloco do fundamento legal. Esse bloco o servidor deve ler com atenção. Nós colocamos aqui todas as possibilidades de fundamentos e nós dividimos em 3 quadros diferentes, tá? Então, o primeiro são os fundamentos do direito adquirido, ou seja, os servidores entraram antes de 12/11/2019, ou seja, antes da publicação da última reforma, entraram no serviço público antes dessa data e preencheram todos os requisitos antes dessa data. Esses servidores têm o que a gente chama de direito adquirido. Então, aqui no bloco 1 estão os fundamentos para estas pessoas. O bloco 2, nós temos as regras de transição. Essas regras são para aqueles servidores que, embora tenham ingressado no serviço público antes da publicação da última reforma da Previdência, não preencheram todos os requisitos até o dia 12/11/2019. Aí esses servidores vão ter a regra de transição por pontos, que é a regra do artigo 4º, ou também a regra de transição pelo pedágio, que é a regra de transição aqui do artigo 20. Então, aqui no bloco 2 estão todas as regras de transição.
E por fim, no bloco 3, nós temos as novas regras de aposentadoria. Tá? Então aqui são as novas regras implementadas pela Emenda Constitucional 103. Depois de olhar se o servidor não conseguiu identificar qual é o fundamento legal ou ficou com dúvida, pode assinalar aqui no bloco 4 que solicita que a equipe técnica da DAF informe o fundamento legal. Se for esse o caso, nós vamos pesquisar, vamos analisar a situação do servidor e antes de publicar a portaria, nós vamos encaminhar essa informação para o servidor ter ciência de todos os fundamentos que ele tem direito e poder escolher qual é o mais vantajoso. Aqui tem algumas informações, lembrando que esse requerimento precisa ser assinado pelo servidor e pela chefia imediata, preencher com atenção esse requerimento e depois de preenchê-lo e anexar os outros documentos, encaminhar o processo para a DAF. Era isso, pessoal. Então essas são algumas informações importantes sobre o requerimento da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição.